Fala, rapaziada do meu canal, tô bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu vim trazer pra vocês a análise do livro O Caibalion, de O Caibalion, né? A gente veio conversar um pouquinho sobre esse livro aqui. Já fiz a leitura dele, acabei de finalizar a leitura completa dessas páginas aqui. Vim fazer uma análise dele, assim como faço análise dos outros livros que eu costumo ler, que eu gosto pra trazer pra vocês. Costumo não fazer análise de tudo, né? Costumo fazer análise só do que eu acho interessante trazer aqui pra vocês. Acho que o O Caibalion é interessante. Então, se inscreve no canal, deixa seu like. Se você tem interesse em outros temas, dá uma olhada na aba playlists, porque a aba playlists é cheio de conteúdo, não só de análise de livros, mas tem economia, tem política, tem geopolítica. Fica atento porque sempre tá saindo vídeo aqui meio-dia, menos domingo, fechou? Beba um café porque tá frio, tem que se esquentar. E vamos pra cima, rapaziada. Bom, o Caibalion, cara. O Caibalion vem com uma pegada de ser um livro, assim, sobre leis da natureza, né? Tragos por hermetismo, ocultismo, né? Alguns intelectuais hoje no mundo moderno chamam de ocultismo, outros de hermetismo. O Caibalion segue nisso. Uma curiosidade é que na capa do Caibalion, olha, esse livro aqui não é meu, né? É de um amigo intelectual meu, mas veja, na capa desse livro, né, não tem o autor, tá só escrito o Caibalion, né? Os três iniciados, é só isso que tá escrito aqui. Esse é o livro clássico, não tem o autor. O interessante também é que toda frase que é citada no livro, etc., é escrito o Caibalion embaixo. É como se fosse o próprio autor, entendeu? Então é interessante, achei interessante essa curiosidade. Mas bom, vamos lá. O Caibalion, ele é dividido em partes, né? Ele é dividido em algumas partes que eu anotei no caderno para ficar mais fácil para eu não procurar no livro para vocês. Ele é anotado em algumas partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é anotado em 7 mandamentos aqui, ó. 7 mandamentos, mais ou menos, olha. E a gente vai conversar um pouquinho de um por um, porque o livro ele vai girar em torno desses mandamentos, dessas espécies de dicas da natureza, né? O primeiro é o princípio do mentalismo. Bom, interessante o princípio do mentalismo, né? Falar que tudo é mente, etc. Né? O universo é mente, né? Ele comenta, o livro chega a comentar sobre isso, né? Que tudo é mente e o universo é mental, algo assim. É interessante pensar que o universo é mente, das leis da natureza, e também é interessante a gente começar a pensar sobre, porque quando a gente analisa mesmo, realmente, para algo existir intrinsecamente na vida real, para algo ser físico, como esse livro, ele tem que ser estruturado mentalmente primeiro. Então você tem que construir uma tese mentalmente primeiro. Logo vem tudo é mente, né? Tem até uma frase aqui, o todo é mente, o universo é mental. Tá aqui anotado do lado do mandamento. Bom, a gente tem o segundo. O segundo é o seguinte, o princípio da correspondência. Abre aspas, a citação do próprio Caibalion, tá? Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Eu acho que essa aqui é a frase mais famosa do livro O Caibalion. O Thiago Karasevich, grande intelectual, eu admiro muito o trabalho dele. Vive citando essa frase porque ela não faz sentido. Tudo é em cima como está embaixo. Ou seja, tudo é exatamente a mesma coisa que está em cima, é exatamente a mesma coisa que está embaixo. Não está nenhum dedo mexido para a esquerda ou para a direita. Seria o princípio da correspondência. O próximo, né? O princípio da vibração. Agora a gente começa a entrar no conteúdo que eu gosto mais, né? O princípio da vibração. Abre aspas. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Fecha aspas. Cara, tudo se move, tudo vibra. Reflete no próprio universo. O universo em si, ele não fica parado. Nunca fica parado. Estou gravando esse vídeo para vocês aqui. Enquanto você está assistindo ou me ouvindo, o universo está girando. Girando, 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 girando. Se expandindo cada vez mais. Você está parado? Só que você não está parado. Tem milhares de moléculas que estão se mexendo dentro do seu próprio corpo. Que estão se regenerando, que estão morrendo, que estão curando alguma cicatriz, algum machucado seu, enfim. Então, nada fica parado. Tudo vibra de alguma forma. Vale lembrar que esse vibra não é só no sentido físico ou no sentido científico atual, tá? Esse tudo vibra, ele vai para campos mais metafóricos também, beleza? Próximo, né? O princípio da polaridade. Esse eu acho muito legal porque envolve comunicação e sedução. É um tema que se conversa de forma indireta, né? Que é,
tudo é duplo, tudo tem dois polos, né? Tudo é duplo, tudo tem dois polos. De onde vem isso, cara? Esses dois polos seriam o polo feminino e o polo masculino. São os dois gametas, né? O Fê Alves comenta sobre isso, o Robert Guin comenta sobre isso. Só que eles comentam virado para comunicação e sedução. Só que a gente pode ver a mesma coisa, só que num sentido diferente, metafórico, no Okaibalho. Pô, isso eu acho muito interessante, eu acho muito legal, por sinal. Mas eu gosto muito desse mandamento porque é verdade, porque ao longo dos escritos, né, o Okaibalho vai falar pra gente que um depende do outro, e de fato é verdade. Se a gente trazer isso pro campo onde eu domino mais, que é a comunicação, que é a sedução e etc., essa área mais teórica desse assunto, a gente pode ver que um homem ele precisa de características femininas, não necessariamente físicas, mas ele precisa de características femininas para não virar um ogro, assim como uma mulher precisa de características masculinas para ser autossuficiente. Entende? Autossuficiente no sentido de atração para o outro ser. Então, assim, um complementa o outro de várias formas. Eu dei só um exemplo, mas existem N formas. Por isso que há essa briga social hoje, no mundo moderno, que querendo ou não, um depende do outro. São os dois polos. Ninguém é contra ninguém, entende? Se um não tá junto do outro, então não tem polaridade. Então é um assunto que eu gosto muito e que eu geralmente trago muito pra comunicação e pra sedução, né? O princípio do ritmo é o próximo, né? Tudo tem um fluxo e refluxo, tudo tem suas marés. Fluxo e refluxo. Outro ponto interessante, cheguei a comentar aqui no vídeo que eu gravei sobre Não se apaixone por uma garota rasa, eu comento sobre fluxo e refluxo, eu comento sobre essa questão. Fluxo e refluxo, cara, é tudo que vai e volta, mais ou menos assim, entende? Falando nas línguas mais modernas. O fluxo é o que vai, o refluxo é o que volta. Tudo que você faz tem alguma consequência. No final do Okaibalho ele vai falar pra gente que nada é por acaso. Quando você compreende essas leis, não existe mais acaso, não existe mais magia. Não. Tudo tem uma explicação. E de certa forma é verdade. O fluxo e refluxo reflete nisso. Tudo que você faz tem fluxo e refluxo. Eu tomo café agora enquanto eu gravo com vocês. Qual que é o refluxo? O fluxo é tomar café. Qual que é o refluxo de tomar café? Falando no sentido físico, sem ser metafísico, porque metafísico é um pouco complicado. Cara, o refluxo de tomar café seria eu ficar mais elétrico, entende? Se eu tô gravando aqui, né, pra vocês, lá atrás tem uma parede. Se eu der um soco naquela parede, compreende? Eu tô com o braço lesionado, por sinal, tá? Se eu der um soco naquela parede, o que vai acontecer? O fluxo é dar o soco na parede. Qual que é o refluxo de dar o soco na parede? Piora da lesão e inchaço do braço. Então você me compreendeu que tudo há fluxo e refluxo. E é outro ponto que eu gosto muito, que eu me amarrei demais no Okaibalho, tá? Não foram todos os mandamentos que eu cheguei a gostar, mas eu gostei muito do princípio da polaridade, do princípio do ritmo que tá aqui, entende? O do mentalismo eu achei necessário, mas não me cativou tanto, tá? Próximo, o princípio de causa e efeito. A citação tá aqui, ó. Toda causa tem efeito, efeito tem sua causa. É o que eu acabei de explicar com fluxo e refluxo, né? Tudo tem efeito, toda causa tem efeito e todo efeito tem sua causa. É aquela questão de que tudo que você faz vai ter alguma resposta do universo ou de algo pra você, entende? Tudo que você faz. É interessante pensar nessa questão, né? A questão da até própria consciência também. Se eu consumo filosofia, muita filosofia, leio muitos livros maçantes, qual que é a causa disso? Me tornar um ser mais profundo, que é o que eu estou preparando também em relação a uma filosofia, o material que eu vou trazer para vocês futuramente, fechou? E o último, né? O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem um princípio masculino e o seu princípio feminino. Gênero se manifesta em todos os planos. Observação. O Okaibalho ele é um livro mais metafísico do que físico. O que o Okaibalho fala aqui, na grande parte, é metafísico, ok? É num campo onde a gente não tem algo muito definido no nosso mundo contemporâneo hoje. Não tem muito como se discutir essas questões num campo metafísico. Então, assim, eu trago esse princípio de gênero para explicar para vocês totalmente no plano material, para vocês tentarem compreender, ok? O gênero está em tudo. O gênero seria o equivalente a masculino e feminino. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Gênero se manifesta em todos os planos. O gênero se manifesta em todos os planos, ele quer dizer que se manifesta no físico, ele se manifesta no metafísico e em outros termos que o livro dá.
porque o livro ele não fala só físico e metafísico, tá? Ele fala de outros termos quase metafísicos, outros que são intrinsecamente metafísicos, que é a transcendência e etc. Ok? Então eu tô explicando para você até de uma forma rasa, entre aspas. Então, como análise final do livro, né? Cara, assim, ó. Eu já ouvi falar muito desse livro, o Ocaibalion. Ouvi falar demais dele, né? Era um livro que eu queria ler tem muito tempo. Peguei emprestado com um colega intelectual meu, né? Da mesma bolha que eu, do mesmo convívio. E assim, por conta do Thiago Karasevich, eu sempre achei que seria um livro absurdo e que seria como se fosse uma bíblia. Entende? Não me interpretem mal. Não é uma comparação, né? Não é uma comparação no sentido direto. Não estou causando uma briga. Estou me referindo que seria um evento absurdo ler este livro. Eu li. Não achei aquelas coisas que falam as expectativas altas. Não significa que é um livro ruim. Não é ruim. Se fosse para me colocar em nota no sentido acadêmico, eu colocaria 7 de 10, na minha opinião, hoje. Gravando hoje, claro, 7 de 10. Nada me impede de ler daqui 3 meses e achar o livro magnífico, mais lindo do mundo. Porque tudo é fases, né? Uma leitura, ela conversa com um leitor quando é a fase, ok? Não digo que eu não estou na fase do livro, mas acredito que talvez na minha vida possa haver uma fase onde o Ocaibalion faça mais sentido para a minha pessoa, ok? Mas assim, como um todo no geral, por mais que seja um livro muito mais metafísico do que físico, eu recomendo vocês lerem para ter uma gama maior e melhor de certos temas que assim parecem ditados populares. Tudo que você faz tem uma causa e um efeito, entendeu? Em vez de a gente ficar só nesse causa e efeito, nesses fluxo e refluxo, né? Que a gente tem outro ditado popular, que seria tudo que você faz volta, algo assim. É bom a gente ler para ter um aprofundamento desses temas que parecem comuns. E tenha em mente que o Ocaibalion é sobre leis da natureza, né? Leis da natureza, a natureza como um todo. E tem coisas interessantes aqui, como a fala no início do livro ele comenta que o hermetismo viveu na mesma época que Moisés, por exemplo. Então são coisas que você lê e você fala, o que é isso? Entende? Mas não vou negar que a minha experiência abrindo o livro pela primeira vez, assim, quando eu peguei e abri ele pela primeira vez, já pra ler, no caso, né? Foi interessante. Eu tive uma sensação de tipo, caraca, mano, isso aqui, ocultismo, Ocaibalion, diferente, entendeu? Logo eu que nunca tinha lido um livro nesse sentido, né? Sempre mais filosofia, um romance, Machado de Assis aqui. Vou iniciar Sartre ali. Esperem que vai sair muita coisa do Sartre aqui, hein? Muita coisa do Sartre no canal. Mas é isso, espero que vocês gostar desse vídeo. Eu acho que foi um vídeo que eu queria fazer pra vocês tem tempos, né? Obrigado ao meu parceiro Kieran, que já apareceu aqui em uma apresentação que eu trouxe pra vocês de geopolítica, né? Ele que me emprestou o livro, grande intelectual também. É isso, espero que Deus abençoe a todos. Fiquem de olho no canal, o vídeo todo dia, meio-dia. É isso, valeu e fui. Bebam café porque tá frio.